Quero compartilhar com você, nesse instante, a passagem da Palavra de Deus que se encontra em Gênesis, capítulo 2, versículo 21 a 25. A Palavra de Deus nos diz assim, Gênesis 2, versículo 21 a 25. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse ao homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. O modelo de família apresentado pelo mundo não se preocupa com os princípios de Deus. Filhos desrespeitam os pais provocam a ira aos filhos, mulheres, às vezes, omissas ao andamento do lar, e maridos, muitas vezes, violentos. Não é esse o tipo de família que agrada ao Senhor. E para entendermos o tipo de família que agrada ao Senhor, nós precisamos voltar os nossos olhos para o momento da criação do lar, o momento da criação da família. E é por isso que nós vamos, nesse instante, meditar e refletir sobre a instituição da família. Em primeiro lugar, eu quero destacar a imagem da mulher. Versículo 21 e 22, a palavra de Deus nos diz assim: então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Ao término do sexto dia, Deus criou o homem e a mulher conforme a sua própria imagem e semelhança. Primeiramente fez o homem e depois a sua companheira. A mulher foi criada do homem e para o homem, sendo indispensável para a formação de um lar nos princípios do Senhor. A palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 7, nos diz que o homem é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Isso quer dizer que, assim como o homem sendo criado depois de todas as coisas e tendo Deus por soberano, é posto como coroa da criação. A mulher, sendo formada depois do homem e tendo o homem como cabeça, se torna
coroa de glória de seu marido. O homem é feito do pó refinado, mas a mulher é feita do pó 2 vezes refinado. Adão dormiu enquanto o seu Criador formava a sua futura esposa. E nisto, observamos que em nada, absolutamente nada, Adão opinou em relação à criação de sua esposa. Nenhum conselho de Adão foi direcionado a Deus, em momento algum. Porém, como quem se despreocupa e confia, Adão deposita em Deus todo o seu cuidado, sabendo que Deus é provedor. Adão olhava para a criação e percebia que Deus havia providenciado todas as coisas necessárias. E agora, na criação do lar, Adão, mais uma vez, parece perceber que o Senhor sabe todas as coisas e organiza todas as coisas de forma a ser abençoador o resultado. A matéria-prima da mulher, estrategicamente, foi tirada do homem como sendo a costela de Adão. Não foi feita da cabeça de Adão para que viesse a reger acima do homem, mas também não foi feita dos pés para que viesse a ser pisada pelo homem. A mulher foi feita do lado do homem, para ser companheira, tendo igualmente a imagem de Deus, o Criador. Foi feita da costela, debaixo do braço do homem, para que fosse protegida pelo homem. Protegida pelo homem que segue ao Senhor. Ela foi feita da costela perto do coração para que fosse amada por este homem. Homem que segue a palavra do Senhor. Nós vemos que a família, ela é harmoniosa de acordo com o modelo em que ela foi criada, em que ambos seguem o Senhor, em que ambos descansam no Senhor, ouvem a palavra de Deus e seguem as instruções do Senhor. Deus retira uma costela de Adão sem que fique cicatriz, ou que Adão venha a perder alguma de suas capacidades, agilidades ou força. Pelo contrário, Deus retira algo para depois restituir ao homem com vantagens, porque este homem é criado segundo a vontade do Senhor. É imagem e semelhança de Deus, e o desejo de Deus é de abençoar a sua criação. O ocorrido com Adão nos lembra o que Cristo fez pela sua noiva, a igreja. Seguindo uma ordem divina, ele se submete ao sono profundo da morte, para que então o seu lado fosse ferido, e com o derramar de seu sangue a igreja fosse comprada e purificada. Com esta imagem, o apóstolo Paulo nos traz à mente uma exortação dizendo: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios capítulo 5, versículo 25. Desse modo, nós vemos que a mulher foi criada por Deus conforme um plano divinamente traçado. A mulher foi planejada, projetada pelo Senhor, criada para ser protegida, criada para ser amada,
criada para ser companheira nos caminhos do Senhor. Nós podemos perceber na criação do homem e da mulher o carinho de Deus, o cuidado de Deus, a atenção de Deus, a dedicação do Senhor Criador na formação do lar. No seu lar, ninguém poderá lhe substituir, você, mulher. E na sua família, todos estarão, de algum modo, ligados a você. Além disso, quando Deus forma a família, Ele também cria o lar. Observe Gênesis capítulo 2, versículo 23 e 24, onde a palavra de Deus diz assim: E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O lar estabelecido pelo casal tem a sua origem em Deus. No Deus que criou o homem, a mulher e todo o contexto necessário para uma família feliz. Deus criou ambos individualmente e ordena que ambos sejam uma só carne. Deus jamais projeta coisa alguma para ser desagradável. Deus jamais cria, projeta coisa alguma que não seja para o benefício do seu povo. A vontade de Deus, para quem o ama e segue em seus caminhos, é sempre perfeita. A palavra de Deus em Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo diz da seguinte maneira: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versículo 2. Deus, sendo um tipo de pai da mulher criada de Adão, a conduz até o seu esposo, que se deslumbra com a criação do Senhor. Ele apresenta ela ao homem, e dessa maneira, vemos que a orientação para a união de duas pessoas deve ser buscada em Deus. E que a união entre duas pessoas deve ter o consentimento divino. Se não houver a aprovação de Deus, não haverá um lar feliz. Se não tiver os princípios da palavra do Senhor, jamais se alcançará harmonia e alegria no lar. Adão recebe a mulher como um presente do Senhor e fica cheio de gratidão. E com gratidão ele faz uma poesia a esta noiva, a esta esposa que Deus está trazendo até ele. E na poesia Adão diz: Esta afinal é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Adão percebeu que a formação da família que estava se originando em Deus era extremamente agradável e desejoso. Deus estava criando as origens do lar. Embora Adão e Eva não tivessem pais, Deus deixa bem claro que ao se formar uma nova família, essa deve ter um lugar somente para eles, aonde a autoridade
dos pais, a autoridade dos antecessores, não venha a influenciar, impedir que essa nova família criada pelo Senhor venha a vivenciar seus próprios desafios. O sogro e a sogra deveriam permanecer afastados, distantes, em relação à sua influência à jovem família que estava se iniciando. Talvez isso fosse extremamente propício para Adão e Eva, uma vez que na sequência da história eles vão ter filhos e vão ter que vivenciar o momento em que os filhos saem de casa e formam uma nova família. E então vão se sentir desafiados no relacionamento com os seus filhos, depois de adultos, desafiados a deixarem ir. Deus vai projetando os detalhes da família com extrema antecedência. Em terceiro e último lugar, eu quero destacar nesse momento, a respeito da família, a necessidade da santidade. Gênesis capítulo 2, versículo 25, a palavra de Deus diz assim: ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Ambos, homem e mulher, estavam sem roupa e não tinham vergonha um do outro, justamente porque em suas mentes ainda não havia o pecado, mas sim a santidade. O pecado ainda não havia entrado no mundo. O primeiro lar, então, foi criado em santidade, e este é o plano de Deus para a família, desde a criação até a volta de Cristo. O desenvolvimento da santidade nos integrantes da família. A santidade é o fato de sermos fiéis a Deus e a vontade de Deus expressa na Escritura. Não há santidade verdadeira sem intimidade com aquele que criou a família. A santidade está relacionado ao nosso envolvimento com Deus, ainda mais nos dias atuais em que vivemos. O quanto mais nós nos relacionarmos com Deus e seguirmos os princípios do Senhor, tanto mais a santidade no lar será visível. De forma muito providencial, a família foi criada antes do dia do descanso, antes da instituição do culto. Assim vemos que é a família de Deus quem preserva a igreja, quem preserva a adoração. E por sua vez, a igreja preserva o mundo como sal e luz a brilhar. Desse modo, queridos, devemos nos preocupar em preservar nossas famílias. Devemos nos preocupar em conduzir nossas famílias no caminho do Senhor, diariamente, evitando demonstrações de ira descontrolada, evitando dormir sem resolver as diferenças que há, muitas vezes, dentro da família. Não devemos levantar intrigas no nosso próprio lar. Devemos lembrar que ser santo é ser diferente do modelo que o mundo apresenta. Por isso, devemos nos relacionar dentro do nosso lar, de modo a termos sempre em mente glorificar a Deus, de modo a ter sempre em mente que o Senhor seja exaltado em nossos relacionamentos, seja do
pai para com os filhos, da mãe para com os filhos, do casal um com o outro, dos irmãos entre si, dos filhos para com os pais. Nós estamos vivenciando momentos no nosso país em que as famílias estão reunidas dentro do lar e desafiadas a glorificar a Deus no relacionamento interno no lar. Glorifiquemos a Deus nesse que é o menor templo que o Senhor nos deu a pastorear, o nosso próprio lar. Devemos ter em mente que a família feliz e bem estruturada somente existirá a partir do momento em que forem rejeitados os modelos do mundo e as pessoas voltarem para a prática da palavra de Deus. Deus é o teu Criador e Ele te ama. Ele deseja que você desfrute o máximo daquilo que Ele criou. Sendo a família um elemento da criação de Deus, Deus deseja que a família seja abençoador na tua vida. Por isso, é indispensável que conheçamos a palavra de Deus, que retomemos com intensidade o culto doméstico e que venhamos a desenvolver a prática de oração em família, que venhamos a nos lembrar das dificuldades e limitações uns dos outros dentro do nosso próprio lar, para que possamos ser bênção um para o outro dentro do nosso próprio lar, como o Senhor deseja, e de modo que glorifique a Deus. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Vamos orar nesse instante? Feche seus olhos. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra neste momento. Te agradecemos, ó Pai, pela compreensão que o Senhor traz a cada um de nós a respeito de como nós devemos viver a vida familiar. Nós te suplicamos, ó Pai, que a cada dia continue sendo claro para nós a instrução da tua palavra, os princípios do Senhor, para que nós possamos colocar em prática, dia após dia, no convívio familiar. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, em nome de Cristo, e suplicamos, ó Pai, nesse instante, de modo muito especial, que o Senhor esteja abençoando aquelas que nos escutam, que nos acompanham por intermédio deste vídeo e que são mães. Nós te louvamos por esse dom maravilhoso da maternidade que o Senhor possibilitou às mulheres. Nós te agradecemos, ó Pai, por todos os benefícios que tem dado à família, em nome de Cristo Jesus. E agora, povo amado do Senhor, que o amor de Deus, o eterno Pai, que as consolações que há na cruz de Cristo e também o poder do Espírito para serem testemunhas esteja visivelmente claro no comportamento diário da família de cada um de vós, agora e para todo sempre. Amém. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem
flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim.